No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 6 lições importantes a respeito do dinheiro. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 6 lições importantes sobre o dinheiro. Essas lições são baseadas no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro do autor George Clason, onde o autor traz algumas dicas e ensinamentos importantes que são baseados em uma das civilizações mais antigas que já existiram na história da Bíblia, que é sobre a civilização da Babilônia, sobre o ensino e sobre algumas coisas que essas pessoas faziam na época para que essa civilização, essas pessoas fossem consideradas até hoje uma das mais importantes e mais bem-sucedidas da história. O autor fala sobre como enfrentar problemas financeiros, como gerar riqueza, e isso também é trazido para os dias atuais, visto que as pessoas até o momento, atualmente, passam por vários problemas financeiros e de certa forma não compreendem como podem estar mudando a sua vida ou melhorando as suas próprias finanças. Antes de nós irmos para o assunto desse vídeo, eu queria lembrar vocês que aqui no primeiro link ou no comentário fixado deste vídeo, eu vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito onde eu falo dos cuidados que você deve tomar antes de investir, de como economizar dinheiro e, é claro, sobre os principais cuidados antes de fazer até o primeiro investimento. É só clicar no primeiro link. Lembrando que assim que acabar o vídeo, você pode passar e garantir o seu acesso, pois ele é gratuito. Bom, dando continuidade às lições que o livro traz para todos nós, eu vou falar agora sobre a primeira lição. Pague-se em primeiro lugar. Embora seja um hábito que poucas pessoas possuem de se pagar, é um hábito que já era adotado até pelos antigos povos. Por exemplo, quando você fala de se pagar em primeiro lugar, é de priorizar uma parte da sua renda, por exemplo, você separar 10% da sua renda para investir. Quando eu falo em investir, por exemplo, eu não digo diretamente ao investimento como os que são comuns de se ver, o investimento em ações, investimento em essas coisas do tipo. Pode-se dizer que na antiguidade as pessoas investiam, economizavam e se pagavam em primeiro lugar quando, por exemplo, elas tinham uma boa colheita e elas guardavam uma parte da sua colheita visando que talvez a próxima colheita não tivesse o mesmo resultado. E assim elas teriam alimento, teriam a garantia de cobrir aquela diferença que numa futura colheita não teria. E isso não muda para os dias de hoje. Se nós ganhamos um valor, se nós temos o nosso salário, mesmo que pouco, é muito importante que nós destinamos pelo menos uma porcentagem desse salário para guardar como uma fonte de segurança, para enfrentar alguma dificuldade que aconteça. Seria praticamente uma reserva de emergência. É não ficarmos esperando acontecer algo de errado muitas vezes para tomar uma atitude, que é importante sim. Às vezes não que seja 10%, às vezes você fala, poxa, mas eu não consigo guardar 10%, para mim é muito guardar 10% do meu salário. Guarde menos. O importante é você ter o hábito de se pagar em primeiro lugar. Geralmente as pessoas recebem, trabalham, recebem, gastam com coisas desnecessárias e depois às vezes pensam em guardar alguma coisa ou investir em algo que traga retorno para elas. Às vezes investir não está diretamente ligado a guardar dinheiro. Às vezes investir em conhecimento, investir em um próprio negócio que você acredita que vai dar certo, não está diretamente ligado simplesmente ao guardar o dinheiro em uma aplicação financeira, por exemplo. Pode ter várias formas que você pode considerar um investimento, tanto no conhecimento, em um próprio negócio, ou você pode investir em outros tipos de coisa que você também acredita que vai dar resultado, e assim você vai estar investindo, acreditando que a sua reserva, aquele valor que você está separando, vai ser às vezes exposto a uma situação que vai te trazer um retorno futuro. Segunda lição importante: siga conselhos ou procure sempre ouvir conselho de pessoas que têm habilidade com aquilo que você procura aprender. Por exemplo, você não vai procurar, se você quer aprender sobre medicina, você não vai procurar saber sobre medicina com um engenheiro, ou se você quer ser um engenheiro, você não vai procurar saber sobre engenharia com um mecânico, por exemplo, a não ser que seja engenharia mecânica, é claro. Ou seja, tudo que você for fazer na vida, quando você for procurar envolver outras pessoas, é mais interessante que você procure aprender com as pessoas que façam aquilo, que têm habilidade, que geram resultado em alguma coisa. Quando você vai procurar sobre investimento, é mais inteligente que você procure pessoas que saibam o que estão falando, que saibam como investir, que saibam falar ou saibam como funciona qualquer tipo de investimento, seja ele financeiro ou não. Isso aí não muda. É para qualquer outra coisa que você for fazer na vida, o sentido é o mesmo. Procure aprender com pessoas que sabem e entendem daquilo que você também tem interesse em aprender. A terceira lição: pessoas que agem, que têm atitude, elas criam a própria sorte. Ou seja, as pessoas que têm atitude, elas não ficam à mercê da sorte. Elas não vão ficar aguardando que às vezes a sorte chegue batendo na porta delas para que elas obtenham resultado. Como muitas pessoas que vivem na zona de conforto, por exemplo, onde elas não conseguem às vezes tomar
tomar uma atitude, não conseguem correr alguns riscos porque acreditam que não vão ter sorte. E aí outras pessoas não pensam dessa forma e conseguem fazer as coisas dar certo. Elas não ficam na procrastinação, por exemplo, e aí as coisas acontecem na vida dela. E aí muitas vezes outra pessoa vê aquilo acontecer e vai dizer que simplesmente foi sorte, mas nunca foi sorte. Aquela pessoa que teve ali, ela teve todos os dias trabalhando, determinada a criar a própria sorte e a fazer dar certo aquilo que ela acreditava. A quarta lição, que também é muito importante: não deseje possuir apenas uma fortuna. Por exemplo, não deseje ser rico, não deseje ser apenas rico, às vezes por um motivo óbvio, mas deseje criar várias fontes de renda e ter um fluxo financeiro, ter um fluxo de salário, por exemplo. Algumas pessoas ficam pensando e se iludem com aquela questão de às vezes ganhar numa loteria ou de simplesmente receber uma herança ou um prêmio, seja lá o que for financeiro, e elas não vão simplesmente fazer nada com esse dinheiro. Elas vão criar, vão gastar o dinheiro de imediato e vão continuar na pobreza. Por quê? Porque elas não têm o conhecimento, elas não têm a sabedoria para lidar com esse dinheiro. E se você ficar pensando simplesmente dessa forma, de que você vai conseguir ter uma vida melhor porque vai acontecer um fator de sorte, por exemplo, na sua vida, e isso não vai acontecer de forma alguma. Quando isso, por exemplo, se chegar a acontecer, eu acho muito difícil alguém ganhar na loteria de um dia para o outro, ou qualquer que seja a situação, que ela fique rica ou milionária do dia para a noite, automaticamente, pouco tempo depois, ela vai se tornar uma pessoa pobre novamente, pois ela não está pensando naquele momento que ela recebeu, ela teve a oportunidade de criar uma renda, uma boa renda, por exemplo, ela não pensou em criar outras fontes de renda. Simplesmente aquela fonte se esgotou, a única fonte que ela tinha, que ela acreditava que era infinita, se esgotou e ela continuou sem nada. Ao contrário do que você criar várias fontes de renda, onde você pode contar se, por exemplo, uma dessas fontes der algum problema, ou você não tiver mais aquele fluxo de dinheiro entrando no seu bolso em um determinado período, você pode contar com outras formas também. A quinta lição: invista o seu dinheiro e o seu tempo, que são uma das coisas mais importantes, em aprender algo diferente ou aprender mais durante sua vida. Algo que muitas pessoas não fazem, simplesmente tem o hábito de acreditar que não é importante aprender, que não compensa usar do seu tempo para aprender algo novo. Quando você quer crescer na vida, provavelmente você vai ter que fazer um esforço, você vai ter que sair da sua zona de conforto. A única forma que existe de crescer na vida, de evoluir, é dessa forma, é quebrando a zona de conforto. E isso é algo totalmente desconfortável, eu diria. Você sair da zona de conforto, viver um cenário que você não tem a habitualidade, que você não entende, até você entender e se adaptar ao novo ambiente, vai ser desconfortável, totalmente desconfortável. Mas que é importante, quando você pensa em crescer, quando você pensa em prosperar, seja financeiramente ou não, você precisa sair dessa zona de conforto. E a única forma de você sair é adquirindo conhecimento, é você ter o pensamento de aprendizado constante, saber que você precisa sempre se movendo, tá se locomovendo e aprendendo algo novo todos os dias. Cada dia que passa, a cada manhã que você está em pé mais uma vez, tem algo diferente para você aprender. E você sempre tem que estar de olho nessas novas oportunidades, eu diria, que a vida traz para você. Se você quer ganhar mais, provavelmente você vai ter que estudar mais. E assim, consequentemente, todas as outras coisas também. A sexta lição, que é também muito importante: se você se deixar ser tomado pela ganância, você vai perder o dinheiro que você tem. Se você se deixar ser tomado pela ganância, você não vai nem possuir e ainda é capaz de perder o pouco que você pode ter. Atualmente, podemos dizer que a questão de muitas promessas, sempre existe muitas promessas aí, principalmente quando o assunto é dinheiro. Existem muitas promessas aí na internet, na televisão também é comum de passar em jornais, pessoas que caíram em golpes de pirâmide, por exemplo, pessoas que tinham uma oferta de investimento que dariam a elas 10, 15, 20% ao mês, que elas investissem um determinado valor, e essas pessoas vão lá e investem seu dinheiro porque são presas por aquela falsa ilusão e um pouco de ganância, porque aquela pressa, porque a pessoa gananciosa é isso, é aquela pessoa que não quer se esforçar em nada e também não quer gastar tempo, não quer perder tempo em nada. Então ela é uma pessoa gananciosa, ela vai querer prejudicar às vezes ela mesma, ela vai se prejudicar, na verdade, vai prejudicar outras pessoas e no final das contas ela vai estar perdendo dinheiro. E é claro que ela não vai chegar a lugar nenhum, pois a ganância, ela vai só afundar cada vez mais e mais essa pessoa, porque ela vai tentar afundar outras pessoas também, ou vai tentar ser mais inteligente, mais esperta que outras pessoas para se dar bem. E é claro que essas promessas que a gente vê aí na televisão, vê passando em jornais, de pessoas que caíram em golpe, não existem. Quando você vê qualquer proposta que seja de investimento rápido, que vai te dar um retorno rápido, ou que você vai ter um retorno absurdo em pouco tempo, o conselho que eu dou para você é que você saia fora disso aí. Não caia nessa falsa ilusão não, porque isso aí simplesmente vai ser uma pirâmide ou algum golpe que você vai estar caindo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que ativem suas notificações. Sempre que puder, compartilhe com seus amigos e até qualquer momento.